Opa, rapidinho hoje, hein? Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, Eduardo? E aí, dona Giovana? Giovana, Lucas. Um minutinho a gente já começa aí, tá bom? Ok. Café. Então, gente, ó, eu vou começar aqui a fazer uma pequena introduçãozinha aqui pra gente, começar a ver o que nós vamos ver hoje. Então, assim, gente, então, nas últimas aulas, né, a gente veio falando de expansão espanhola, né, expansão portuguesa, e hoje nós vamos começar a falar de 3 países diferentes. Nós vamos falar hoje da Inglaterra. A Inglaterra é muito mais... existe muito mais coisa sobre a Inglaterra do que sobre a França e sobre a Holanda, né? Então, nós temos expansão marítima portuguesa, espanhola, inglesa, holandesa e francesa. Bem, gente, então, assim, por que nós vamos falar aqui dessa expansão marítima inglesa, né? Assim, lembra do Tratado de Tordesilhas? Lembra que a gente falou do Tratado de Sim. Tordesilhas? Sim. O Tratado de Tordesilhas, ele vai dividir o mundo novo, né? Então, a América em 2 partes. A parte espanhola e a parte portuguesa. Só que daí, né, eles usaram um pretexto do seguinte, que Portugal e Espanha, como eram as 2 maiores potências católicas do período, né? Então, eram os países mais ricos e eles eram de origem católica. Então, eles vão dividir esse mundo em 2 e vão usar aquele pretexto. Né? Eles vão usar um discurso dizendo o seguinte, ó, nós vamos dividir o mundo entre nós porque nós somos destinados por Deus para colonizar a América. Então, eles vão dividir o mundo em 2. Né? Eles vão dividir o novo mundo entre o novo mundo português e o novo mundo espanhol. Só que, né, durante esse período aí de discussão, de debate, entre outras coisas, o que vai acontecer? Nós teremos a formação, então nós teremos a formação de 3 novos países ali na Europa no final da Idade Média. O primeiro é a Inglaterra, o segundo é a França e o terceiro é a Holanda. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de algumas características importantes entre elas, porque é o seguinte, né? Então, lembra que eu falei para vocês que o Tratado de Tordesilhas, sendo, né, como o Tratado de Tordesilhas foi considerado, né, um acordo voltado para a igreja, então a igreja vai dizer o seguinte, esses 2 países vão poder colonizar o mundo porque eles são destinados a isso. Então, a Inglaterra e a França, eles vão começar a dizer o seguinte, mas cadê o testamento de Adão? Né? Cadê o documento que diz que Portugal e a Espanha eles eram um país escolhido por Deus para isso? Então, cadê o documento? Né? Cadê? Me prova que isso é verdade. É a mesma coisa da gente pensar numa herança de família. Sabe a herança de família? Quando um parente rico morre, ele tem 3, 4 filhos e aí começa aquela briga para quem vai ficar com qual parte da herança. É mais ou menos isso que acontece aí. Né? É mais ou menos isso. Né? Mais filhos, né? Levando em consideração isso. O porquê que eu vou falar isso aqui para vocês primeiro, antes de falar sobre as navegações, a navegação inglesa? Porque é o seguinte, enquanto Portugal e a Espanha já eram um país, já era uma coroa unificada, a Inglaterra e a França, elas estavam lutando entre si no movimento chamado Guerra dos 100 Anos. Lembra que a gente falou da Guerra dos 100 Anos? Lembra? Lembra, gente? Então, vamos voltar aqui. Sim, senhor, sim. Sim. Então, gente, ó, Guerra dos 100 Anos, ela aconteceu por volta do século XV
e ela demorou, ela durou exatamente 113 anos, né? Então, ela começou no ano de 1337 e ela vai terminar no ano de 1453. Então, ela vai se estender durante 113 anos. Tudo bem? Então, o que foi essa Guerra dos 100 Anos, né? Então, a Inglaterra, ela vai tentar invadir a França, porque o norte da França tem uma região que é muito rica em pastos. Lembra muito os Pampas Gaúchos. Então, é uma terra plana com vegetação rasteira que serve para pasto. O porquê o pasto é importante? Porque ali era uma região que era muito usada para a criação de ovelhas, né? Criar a ovelha vai dar lã e essa lã vai ser transformada em tecido. Quando essa lã é transformada em tecido, ela é vendida. Ela é vendida. Então, aquele país que dominasse aquela região, eles seriam mais, assim, eles teriam mais recursos econômicos. Então, durante 113 anos, a França e a Inglaterra lutaram por esse território. Tanto é que é nesse período aí que surge o mito da Joana d'Arc. A gente falou da Joana d'Arc no começo do ano, então a Joana d'Arc foi uma... Ninguém sabe realmente se ela existiu. A única coisa que nós sabemos é que existia uma lenda, né, uma lenda franca, né, que é aqueles povos que viviam na região da França antes mesmo de se formar a França, que em um momento da história uma menina iria salvar o povo, né? E segundo a história, essa menina foi Joana d'Arc. Tudo bem? Então, essa guerra, ela vai acabar com a vitória da França. A França vai derrotar a Inglaterra. Só que isso vai atrasar esses dois países na unificação, na organização de um país. Então, vai demorar alguns séculos a mais do que Portugal e Espanha. Então, no caso aí, a unificação da Inglaterra, ela só vai acontecer depois da Guerra das Duas Rosas, que está aí no livro de vocês, né, que tem um resuminho bem pequenininho para a gente entender, mas ela foi de 1455 a 1485. Então, foi uma guerra civil entre duas famílias. A família Tudor, né? Então, a família York e a família Lancaster. Né? Então, teve essa guerra entre essas duas famílias. Né? Essas duas famílias guerreando, eles vão criar essa guerra civil que vai atrasar ainda mais a unificação da Inglaterra. Eles vão atrasar ainda mais a unificação da Inglaterra. Só que também, por um outro lado, a Espanha ela vai ter um problema muito sério, porque a Espanha ela vai perder uma região chamada de Países Baixos, que hoje é a Holanda. A Holanda ela era uma região, né, que era dominada pelos espanhóis. Então, a Holanda era da Espanha até 1556. Então, aí, em 1556, vai ter a chegada, né, então, o rei Felipe II, né, o Felipe II, que ele vai ser obrigado a governar Portugal e a Espanha. A gente vai falar um pouquinho disso aí um pouquinho depois, que é o período que nós chamamos de União Ibérica. A União Ibérica vai fazer com que Portugal e a Espanha se tornassem um país só, durante 80 anos. Então, quando esse país vai enfraquecer, quando for ocorrer a guerra civil entre Portugal e a Espanha, né, para dividir de novo o país, a Espanha vai perder o território da Holanda. Gente, a Holanda, diferentemente dos outros países, ela já inicia a sua história como um país mercantil. Então, eles investiram muito dinheiro, né, na expansão marítima. Tudo bem, gente? Deu para a gente ter uma contextualização aí legal? Sim. Então, gente, vamos falar um pouquinho aqui no caso da expansão marítima inglesa. Hoje nós vamos concentrar só na Inglaterra, porque nós temos que levar em consideração alguns pontos importantes. Lembra da reforma protestante que a gente viu no começo do ano? Lembra da reforma protestante? Então, o rei Henrique,
ele vai usar um pretexto, né, que a sua esposa não lhe dava filhos para poder pedir o divórcio, para poder casar com uma amante, para que ela desse um filho para ele. Só que a igreja vai dizer não. O que o Henrique vai fazer? O Henrique ele vai romper com a igreja. O Henrique vai romper com a igreja e vai fundar a igreja anglicana, né? E ele vai conseguir casar com a sua amante. Só que qual a maior questão? Ele ainda não tinha filhos. Ele só teve um filho, né? Ele só teve um filho e esse filho, né, no caso aí, ele vai morrer muito precocemente, né? Então o Henrique VIII, né? O Henrique ele vai ter alguns problemas muito sérios com essa questão né, da sua sucessão. Só que quando o filho dele, assim, como ele tinha uma filha, essa filha ela vai ser assim prometida a um rei, né, a um príncipe chamado Richard, né, Chancellor, que é um príncipe ali da região, né, que é próximo da Arcádia, da Rússia, né? Gente, ó, assim, uma coisa importante que nós devemos, né, pensar aí. A Elizabeth, ela era uma mulher à frente do seu tempo. A Elizabeth, ela vai colocar o marido dela como coadjuvante, né? Tem alguns casos que dizem que ela até tentou matar o seu marido, mas ela vai se tornar a rainha da Inglaterra, a Elizabeth I, né? Que ela tem um papel muito importante na história da Inglaterra. Por quê, né? Porque ela que vai modernizar, ela que vai equipar, é ela que vai dar estrutura para a esquadra, a Marinha Britânica se tornasse a maior marinha do mundo, né? Então, do século XVI até o século XX, até a Segunda Guerra Mundial, a maior esquadra militar do mundo era a esquadra inglesa. Depois da Segunda Guerra, que tem a luta entre União Soviética e Estados Unidos. Mas, até então, desde o século XVI até o século XX, a Inglaterra mandava nos sete mares. Tudo bem? Então, aí nós vamos falar um pouquinho também aqui do pai dela, do caso aí do Henrique VII. O Henrique, ele vai ter contato com um navegador chamado Giovanni Caboto, né? Então ele vai ter contato com esse navegante e esse navegante ele vai começar a ter, né, bastante influência ali na navegação do Oceano Atlântico. O que o Henrique vai fazer? Logo que o Tratado de Tordesilhas me proíbe de explorar a América, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer ações, né? Eu vou começar a financiar piratas, né? Então, a pirataria. Eles vão financiar a pirataria e também tem uma parte que são chamados de corsários. Gente, qual a diferença entre pirata e corsário? O pirata, ele vai navegar os oceanos sem bandeira. Então, aquela bandeira da caveirinha, lembra? Dos filmes. Então, aquela bandeirinha com a caveira significa que ele está sem nenhum rei. Ele luta, né, pelos seus interesses individuais. Ele não luta por um rei. Já o corsário não. O corsário, ele é um mercenário a serviço do rei, né, da coroa. Ele vai trabalhar para a coroa, o corsário. Então tem essa diferença entre os dois. Então, o corsário, né? O corsário ele é como se fosse um mercenário, né? Ele teria um título, né? Então ele daria títulos a eles, títulos de rei, título de nobre. Tudo bem até aí, gente? O professor, pode existir um corsário de outra nacionalidade trabalhando para outra coroa? A França vai fazer a mesma coisa. A França, ela vai usar dessa tática também. Gente, sabe os filmes Pirata do Caribe, aquela coisa toda? Uhum. É mais ou menos aquilo ali que aconteceu, só que
em vez dos ingleses combaterem os piratas, os ingleses incentivavam a pirataria. Né? Porque para eles era muito mais fácil invadir e saquear essas embarcações no meio do Atlântico do que entrar em guerra diretamente com Portugal e a Espanha. Então, para ele era muito mais vantajoso. Né? Então, aí nós vamos falar aqui da nossa cara Elizabeth. Em 1603, né, a Elizabeth ela vai entrar em contato e ela vai ter, caso aí, ela vai conseguir, né, alguns navegadores que vão trabalhar para ela, que vão modificar a marinha inglesa. Um deles é o Francis Drake, né, que foi o responsável pela segunda viagem ao redor do mundo. Então ele vai, né, fazer a segunda viagem ao mundo e assim, em 1558, a esquadra britânica ela vai derrotar a marinha espanhola. Em 1588, a marinha espanhola era a maior marinha do mundo. Né? Era a maior marinha do mundo. Qual foi a mudança aí? Gente, assim, a esquadra britânica, elas vão investir em barcos menores, barcos mais leves, e assim eles poderiam ter mais agilidade contra os barcos espanhóis que eram mais pesados e mais fortes. Né? Então, eles vão conseguir essa batalha ali no Oceano Atlântico e a Elizabeth vai conseguir promover uma derrota humilhante, né, à Espanha. E aí, a partir de então, a Espanha vai se tornar, assim, a Inglaterra vai se tornar a maior esquadra, a maior marinha do mundo. Né? Ela vai, tanto é que ela vai expandir os seus domínios por todo o mundo. Né? Então, tanto é, né, que pouco antes, né, os ingleses e os holandeses, né, eles vão atravessar algumas barreiras de gelo ali no norte, ou melhor, no sul, né, no sul do Oceano Índico, e eles vão passar por essa barreira e vão dar a volta ao mundo. Bem, então a gente falou de corsário, a gente falou de, né, dos piratas, e assim. Gente, então a Rainha Elizabeth ela vai distribuir cartas aos nobres, né, oferecendo título de nobreza, aquilo que a gente falou, né, então visando o saqueamento de embarcações inglesas, embarcações espanholas do Oceano Atlântico, e isso vai fazer com que, né, eles começassem a buscar entrepostos ali, né, ali na América do Norte. Gente, ó, fazer uma pergunta bem clarinha aqui para vocês. Vocês acham que os Estados Unidos foi colonizado primeiramente pelos Estados Unidos? Como assim? Você acha que o primeiro povo europeu que chegou nos Estados Unidos foi os ingleses? Não. Acho que não. Não. Então, gente, quando a gente for falar de navegação holandesa, os holandeses eles vão chegar numa região que hoje é chamada de Nova York. Sabe Nova York? Uhum. Então, a ilha de Manhattan, ela vai ganhar o nome de Nova Amsterdã. Né? Então, os holandeses vão, né, eles vão chegar na América do Norte primeiro, e depois os Estados Unidos vão, né, eles vão invadir a região de Nova York. Mas quem vai invadir essa, né, essa região, eles vão ganhar o nome, né, de Turtles, né, os Turtles e os Quakers. Né? Então, os Quakers, né? Porque durante, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, mas existirá uma na Inglaterra chamada de Revolução Inglesa, ou Revolução Puritana. Então, aqueles que perderam essa revolução na Inglaterra, eles serão obrigados a se exilar. Ou eles saíam da Inglaterra, ou eles eram mortos. Então, eles foram para onde? Eles foram para a América do Norte. E eles vão chegar aonde? Aonde hoje é os Estados Unidos. Por que eu estou falando isso aí para vocês? Ao norte, mais ao norte, o Canadá, ele era
ele era propriedade, ele era colônia francesa. Tanto é que o Canadá, hoje, é um dos poucos países da América que eles têm dois idiomas, né? Dois idiomas oficiais. No Canadá, eles falam... Tem cidade que fala inglês e tem cidade que fala francês. Né? Tanto é que nós temos cidades como, né, Vancouver, né, que a cidade de Vancouver tem uma influência muito grande francesa. Então, nós temos várias cidades assim, no Canadá que tem essa dualidade. Né? Tanto é que o Canadá é a região, né, onde se dizem, né, que é o melhor lugar para você fazer intercâmbio. Né? Intercâmbio, você não aprende apenas uma língua, você aprende duas. Você aprende o inglês e o francês. Vocês têm uma noção de onde que surge isso, né? Então, lá na colonização. Ô, professor, na verdade, a Camila que me falou que lá no Canadá, eles só tem pessoa que tem que entrar lá só quem fala inglês, só o francês mesmo. O Bruno, assim, o Canadá, hoje, ele é um país que faz parte da Grã-Bretanha. Né? Então, o que é a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha é a união dos países de origem inglesa que reconhece a rainha. Né? Então, eles seguem a influência da rainha da Inglaterra, só que eles têm governos independentes. Então, a rainha ela é uma figura decorativa. Né? Ela é como se fosse um bibelô, mas ela não governa. No caso aí da Inglaterra, ali no Canadá, até os dias de hoje, né, o Canadá, eles usam essas duas línguas. Isso é uma coisa que acontece, né? Tem vários, assim... A minha esposa já trabalhou numa empresa de intercâmbio e, normalmente, quando era vendido um pacote de estudo para o Canadá, você tinha direito a duas línguas. Você tinha direito ao inglês e ao francês. Você aprendia as duas línguas lá. Né? É que, assim, gente, com a pandemia, por conta de vários problemas com a questão de saúde, nós brasileiros aqui, por conta que nós estamos, assim, o Brasil, ele tem uma grande quantidade de pessoas que estão sendo infectadas, então nós estamos sendo proibidos de entrar em alguns países, mas não é necessariamente obrigado a saber falar inglês. Lógico, né? Gente, se você sabe falar inglês, você se dá bem em qualquer lugar do mundo. O inglês é a língua oficial do mundo, né? O inglês, desde esse... que a gente vai falar um pouquinho aqui das companhias orientais. Então, assim, gente, o inglês ele vai se tornar a língua mundial por conta da sua influência econômica. Né? Então, hoje assim, tudo é negociado em inglês por conta disso, por conta dos Estados Unidos e por conta da Inglaterra. Gente, mas assim, eu tenho uma amiga que ela é francesa e ela diz o seguinte, né? Ela diz que para os franceses é uma ofensa uma pessoa chegar na França e pedir algumas coisas em inglês. Né? Se ele está na França, ele tem que falar francês, e não inglês. Se quer falar inglês, vai falar inglês da Inglaterra. Por quê? Porque a França e a Inglaterra, eles têm essa rixa, né? Desde a Guerra dos 100 Anos, a França e a Inglaterra, eles têm essa rivalidade, como se fosse dois irmãos que não se bicam, sabe? Dois irmãos que têm aquela rivalidade, um briga com o outro pelo controle da televisão, então o controle é meu, o controle é meu. Só que se chegar uma outra pessoa para pegar o controle, o que vai acontecer? Esses dois irmãos vão se unir contra aquela terceira pessoa. Isso vai acontecer em dois momentos na história. Vai acontecer na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, quando nós temos um inimigo forte, né? Então, quando nós temos um terceiro inimigo, é unirmos contra aquele inimigo. Então, é assim, ou nós nos unirmos, ou nós vamos morrer, ou nós vamos perecer. Então, isso é um fato importante. Então, a Inglaterra e a França, eles vão ter períodos de guerras, né? Nós teremos Guerra dos Sete Anos, Revolução Francesa, independência dos Estados Unidos. É tudo movimento, tudo isso, participação de franceses e ingleses nessa guerra por conta de domínio político e econômico. Gente, política e econômica é o que move o mundo, é o que move a história, é guerra. Né? Então, só para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente vai falar. Bem, gente, então, essa questão aí da armada deu para entender? Uhum. Deu, gente? Então, sim.
como a Inglaterra vai se tornar a maior esquadra militar do mundo, em 1600, a Inglaterra ela vai fundar uma companhia de comércio marítimo, que vai ganhar o nome de Companhia Britânica das Índias Orientais. Então, o que isso quer dizer? Gente, assim, eles vão aproveitar a sua superioridade militar em mares, então eles vão dominar as navegações e a circulação de mercadorias. Então, eles vão dominar, eles vão conquistar tudo isso. Então, eles vão começar a criar interpostos, né? Eles vão criar bases na Ásia. Então, eles vão ter base na Índia, eles vão ter base na China, eles vão ter base em países, em impérios, né? Em sociedades no Oriente. O porquê isso? Gente, ó, que nem um produto que parece bobo, mas vai gerar muito dinheiro para a Inglaterra. É uma coisa chamada chá. Né? Assim, gente, tem uma parte da cultura inglesa que é o chá das 5. Eu acho que em filmes, né, em documentários, vocês podem ver que todo dia, às 5 horas da tarde, a Inglaterra ela para que todo mundo tome chá. Então, o que essa companhia das Índias vão fazer? Eles vão buscar esses produtos na Ásia e vão ter o controle desses produtos na Inglaterra. Então, só essa companhia, só esse grupo comercial, ele vai poder vender esses produtos. Então, só eles vão poder ir lá na China, na Índia, pegar esses produtos de lá, trazer para cá e vender. Só eles. É aquilo que nós chamamos de monopólio. Né? Então, a Companhia das Índias Orientais, eles vão controlar um monopólio do chá, das especiarias, né? Especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada, gengibre. Então, esses produtos que eram muito valorizados na Europa, mas não tinham a sua produção por conta do clima. Né? O clima europeu ele não era propício para o cultivo de pimenta do reino, de canela. Porque era muito frio, né, professor? Isso, muito frio. Então, não tem como você ter a plantação, não tem como você cultivar essas plantas lá. Então, qual foi a forma que os ingleses encontraram para poder comercializar esses produtos? Usar a sua força militar. Então, eles invadiam, eles estavam diferentemente dos portugueses, né? Diferentemente dos portugueses, os ingleses eles vão ter uma prática um pouquinho diferente. Né? Os ingleses eles buscavam principalmente o acordo com as elites locais. Né? Então, eles vão ter acordos comerciais. Então, eu vou pegar esse produto aqui, né? Eu vou impor a minha força militar aqui com vocês, só que você vai ter que me pagar uma quantia aqui, você vai me dar um pouquinho mais de produto ali, e assim vai indo. Né? Então, eram acordos comerciais, não era pela força, mas sim, né, pela questão da diplomacia. Uma coisa também é importante, gente, assim, a igreja anglicana, que eles eram chamados de puritanos, né? Então, eles vão começar a ter um sentimento. Então, a igreja anglicana ele tem um sentimento chamado de predestinação, ou o que nós chamamos de destino manifesto. Né? Então, o que é o destino manifesto? Gente, os ingleses, isso vai passar também para os americanos, eles vão pregar o seguinte: nós somos destinados a dominar o mundo. Então, nós somos destinados, escolhidos por Deus, para poder impor os nossos interesses. Então, isso é o que nós chamamos de destino manifesto. Fala, Bruno. Então, o senhor quer dizer que, tipo, esse estilo manifesto aí que quando eles tinham um negócio na cabeça que eles tinham que dominar o mundo? Mas como, professor? Alguém falar, Ô, Bruno, é assim. Quando houve a Reforma Protestante, né, a Reforma Protestante ela começa com Martim Lutero e ele vai passar pelo João Calvino e depois pelo Henrique. O Henrique, ele vai usar um pouquinho
essa visão calvinista da predestinação. Então, todo mundo já nasce predestinado. Então, todo mundo já nasce com destino já meio traçado. Sabe? Você já nasce com aquela missão. E segundo, né, segundo a visão da Inglaterra, eles já nasciam, eles tinham esse sentimento que eles já nasciam, né, destinados. Então, eles eram predestinados a dominar o mundo, a dominar aquele território. Isso até os dias de hoje, gente. A América para os americanos, né? América para os americanos, isso significa o quê? Que os americanos, eles se consideram destinados a dominar a América. Né? E isso, gente, isso é passado de geração em geração, né? E isso chega até os dias de hoje, né? Então quanto os Estados Unidos? Fala, Rafael. Também, Fala, Gustavo. Hoje em dia eles também pensam assim? Sim, eles pensam assim. Né? Os americanos, eles têm esse sentimento ufanista, né? Esse sentimento do quê? Eu sou superior aos outros. Por que eu sou superior aos outros? Porque eu sou escolhido por Deus. Né? Eles usam esse pretexto. Eles usam esse pretexto até hoje, né? Os americanos. Isso é porque os americanos, eles vão se, assim, depois da depois da Revolução Inglesa, quando os quakers, os puritanos são expulsos da Inglaterra, esses grupos, eles vão se fixar aonde hoje é os Estados Unidos. E eles vão dividir o território em 13 partes, aquilo que nós chamamos de as 13 colônias inglesas. Se você olhar o mapa dos Estados Unidos, são os estados da costa atlântica. Então, Nova York, Washington, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia, né? O único estado americano que não era deles naquele período era a Flórida. Olha o nome, Flórida. Então, eles eram da Espanha. A Flórida, ela foi tomada da Espanha depois da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai tomar um monte de território da Espanha, como também vai tomar um monte de território da França. Né? Porque os Estados Unidos originalmente, eles ocupavam apenas a costa leste. Qual é a costa leste? A costa que é banhada pelo Oceano Atlântico. Né? E depois eles vão expandir o seu território. Por que é importante a gente falar da colônia dos Estados Unidos? Gente, é o seguinte, como eles foram formados por refugiados, perseguidos políticos, essas pessoas vão se fixar ali e eles vão construir um novo país. É o que nós chamamos de colônia de povoamento. Né? Diferentemente do Brasil, que é uma colônia de exploração, os Estados Unidos ela foi colonizada para formar um novo país, um novo lar. Né? Um novo lar. Né? Tanto é que nos primeiros anos de colonização aqui do Brasil, de 1500 a 1530, nenhum português ficou aqui. Nenhum. Né? A gente vai ver que durante a navegação francesa e a navegação holandesa, o Brasil foi invadido por holandeses e por franceses. Então, quando os holandeses e franceses começam a invadir aqui o Brasil, é que o rei de Portugal fala, opa, se eu não colonizar ali, eu vou perder. Então, eu vou começar a colonizar o Brasil. Mas não foi porque ele quis. Foi porque talvez o Brasil ele fosse perder o Brasil se ele não tivesse feito essas ações. Gente, então é isso, né? Então nós temos que entender isso, tem diferenças. Tem muitos alunos meus que perguntam, mas e se o Brasil fosse colonizado pelos ingleses? O Brasil poderia ser um país desenvolvido? A gente vai ver que não. Por quê? Gente, Estados Unidos ele passa uma imagem de país rico, país próspero, país gigante. Só que existe dois Estados Unidos. Os Estados Unidos do Norte, que é uma região mais fria, onde os ingleses, quando eles colonizaram ali, eles promoveram a industrialização. Então, houve indústria, trabalho assalariado. Né? Então, trabalho assalariado para quê? Para que, né, o comércio local gerasse economia. Então, a produção de recursos locais. Já os estados do Sul,
que eram mais temperados, que tinham um clima mais temperado, eles vão ter o mesmo modelo de colonização do Brasil. Grandes lavouras, trabalho escravo, né? Tanto é, se você pegar a população dos Estados Unidos, do norte, a predominância é branca. Os estados do sul, a predominância é de negros. Por quê? Porque no sul teve escravidão e no norte não. Tem essas diferenças aí que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente. Gente, é só você lembrar do George Floyd, né? A questão do que nós tanto debatemos nos últimos meses, o George Floyd, a questão de como os americanos, eles são preconceituosos, mesmo a gente acreditando que lá é uma democracia, né? Então, isso começa aonde? Isso começa lá na colonização, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Quer fazer um comentário? Dona Sofia não falou nada hoje, tá tristezinha aí? Fala alguma coisa. Hein, gente? Dúvidas? Certeza? Sim. Olha lá, hein? Tem certeza mesmo? Não tem dúvida nenhuma? Oi, gente. Sim, professor, não tem dúvida não. Tem dúvida não. Tem certeza? Sim. Sim, professor. E aí, dona Sofia, não vai se manifestar, não? Dona Giovana, não vai se manifestar? Lucas? Eu tô falando que eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, não. Ah, Não tenho dúvida. então, gente, ó, qualquer dúvida aí, eu estou à disposição de vocês. Então, a gente vai conversando aí. Precisando de alguma coisa, é só me mandar mensagem, beleza? Uhum. Beleza, gente? E Beleza. assim, ó, vamos continuar nessa toada aí. Precisando de mim, estou à disposição. Beleza? Até mais. Beleza. Um Até, professor. abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.